Ok, gente, vamos gravar aqui mais um vídeo hoje, e desta vez sobre um assunto também que muitas vezes é cobrado em concursos, como o PowerPoint, programa de apresentação de slides, faz parte do pacote Office da Microsoft. E aqui nós temos uma questão de um concurso que foi realizado recentemente pelo CESP-UNB, no dia 22/3/2011, concurso aqui da Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo. Então, a pergunta aqui, a questão em si, do estilo certo ou errado, no Microsoft PowerPoint, o usuário pode utilizar o modo de anotações para fazer comentários sobre conteúdos ou partes dos slides, na condução de uma apresentação ou para a impressão do material. No entanto, durante a transição de um slide para o outro, essas anotações não são exibidas em tela, no modo tela cheia, ficando invisíveis durante a apresentação, inclusive para o apresentador. Então essa questão aqui ela é uma questão verdadeira. Nós podemos mostrar aqui. Nós temos aqui na tela um slidezinho do PowerPoint, uma janela do PowerPoint, e nós temos aqui o quadro ou painel de anotações. Então nós temos aqui apenas um slide nessa janela, e esse slide possui aqui duas caixas de texto, uma imagem, e temos também aqui uma caixazinha chamada painel de anotações. Então a gente tem aqui Augusto César, concursos, e aqui no painel de anotações a gente tem informática para concursos. Se eu pressionar a tecla F5, que é a tecla que inicia a apresentação dos slides, nós vamos ver aqui a exibição em tela cheia do slide, com todas as informações contidas no slide, mas sem a exibição do conteúdo informática para concurso que está lá no painel de anotações. Então, esse conteúdo que é colocado no painel de anotações, ele serve para um controle por parte do usuário de determinados assuntos, temas, partes, como diz lá na questão, do próprio slide, e que podem ser impressas essas anotações. Ao abrir a caixa de diálogo e imprimir na janela do PowerPoint, tem a opção imprimir anotações, também para os slides, mas que numa transição, numa passagem, numa apresentação desses slides do arquivo, essas anotações não são exibidas nesse modo chamado tela cheia. Certo? Então a gente pode, para cada slide, colocar algum tipo de comentário, algum tipo de anotação para o slide, sem se preocupar em sair na apresentação dos slides, porque não vai ser exibida na apresentação. Certo? Então essa questãozinha aqui ela é uma questão verdadeira. Mais uma vez, ela pode utilizar um modo de anotações para fazer comentários sobre conteúdos ou parte dos slides na condução de uma apresentação ou para a impressão do material. Então, essas anotações não sairão na transição de um slide para o outro no modo de tela cheia, ficando invisíveis durante a apresentação, inclusive para o apresentador. Então nós podemos também colocar aqui na tela, através do menu Exibir, um modo de exibição para o slide, denominado Anotações. Então, nesse modozinho aqui, você pode até digitar um conteúdozinho a mais aí para anotação do slide atual, sem se preocupar em sair na apresentação, porque não sairá. É só para um controle mesmo do conteúdo do slide, controle de anotações por parte do próprio usuário da apresentação. Ok? Então, uma questão verdadeira sobre o Microsoft PowerPoint. Vejamos agora aqui uma outra questão também do CESP-UNB. Tribunal Regional Eleitoral, TRE do Espírito Santo, concurso também realizado esse ano, no dia 30 de janeiro. Considerando a figura acima que mostra uma janela do Microsoft PowerPoint 2003, julgue o item que se segue. Item de número 49 diz: ao se clicar no menu Editar, é exibida uma lista de opções, entre as quais a opção Novo Slide, que permite inserir um novo slide na apresentação. Bom, essa questão aqui, ela está errada. Por quê? Nós temos aqui algumas maneiras de inserir um novo slide na apresentação. Entre elas, um botão na barra de ferramentas Formatação. A gente vai ver aqui no final da barra de ferramentas Formatação, dois botões, Design
e novo slide. Então esse botão novo slide pode ser usado para criar diretamente um novo slide de apresentação. Temos também um atalho de teclado que é o Ctrl M, para realizar a inserção de um novo slide na apresentação. Então a gente tem aqui uma apresentação com apenas um slide. Vamos voltar aqui ao modo normal. Se nós quisermos inserir um novo slide na apresentação, ou o botão novo slide na barra de ferramentas formatação, ou o menu inserir e não o editar, como está na questão, por isso nós já adiantamos que a questão estava errada, ou pelo atalho Ctrl M. Nós podemos ver aqui que no menu inserir, nós temos a opção novo slide, a primeira opção desse menu, e o atalho que nós comentamos aí, que é o atalho Ctrl M. Então, inserir, novo slide, nós já temos aqui um novo slide para a apresentação. Ou o botão novo slide na barra de ferramentas. Outro recurso que também poderia ser utilizado seria você clicar aqui em um dos slides no painel Slides e teclar Enter, simplesmente para criar já um novo slide. Também seria um recurso que poderia ser executado e cobrado numa questão de concurso. Mais uma maneira de se inserir um novo slide na apresentação. Então a questão indica o menu editar como sendo um menu que possui o comando novo slide. Então a questão está errada, seria no menu inserir e não editar. Também as opções de usar o atalho Ctrl M ou então clicar no botão novo slide da barra de ferramentas formatação. Ou ainda através de um clique em um dos slides no painel de slides e em seguida teclar Enter. Ok? Então a questãozinha aqui onde tem menu editar, o correto seria menu inserir. Vamos à frente. Mais uma questão que diz: a figura acima mostra um slide de uma apresentação em janela do PowerPoint versão 2003. Com relação a essa figura e aos recursos do PowerPoint 2003, pode-se afirmar que... Então temos uma janelinha aqui, onde tem apenas um slide, slide 1 de 1, e vamos ver quais são os itens que nós temos e procurar um como correto. Letra A, o botão, esse botãozinho, que fica na barra de ferramentas padrão do PowerPoint, ele vai exibir ou ocultar linhas de grade na janela ou no slide que estiver na tela. Permite exibir ou ocultar linhas de grade que se superpõem ao conteúdo do slide, até aí tudo bem, e que são impressas quando o slide é impresso. Então esse finalzinho deixa esse item A errado. Nós podemos ver aqui que nós temos esse botão grade, mostrar ou ocultar grade, na barra de ferramentas padrão, certo? Gradezinhas. E que se eu clicar nesse botão, nós vamos ter linhas de grade em todo esse slide aqui. Inclusive, as linhas de grade se superpõem ao conteúdo dos slides. A gente vai poder ver isso nessa pequena imagem que a gente tem aqui nesse slide. Certo? As linhas de grade que se superpõem ao conteúdo, passam por cima do conteúdo do slide. E diz lá que são impressas quando o slide for impresso. Só que se nós clicarmos aqui no botão de visualizar a impressão, nós vamos ver que essas linhas de grade, elas não saem na impressão. Apenas são exibidas na tela, mas que não saem na impressão. Então esse é o erro que nós temos aí do item A dessa questão. Vamos ao item B. Na situação em que se encontra a figura, é correto concluir que todo o texto a ser inserido no slide mostrado terá tamanho de fonte igual a 16. Mais um item errado, por quê? Nós percebemos que aqui na figura, o slide que nós temos, ele tem fontes de tamanho diferenciado. Aqui a gente vê que tem fonte de um tamanho menor, aqui maior. Então, na caixa, tamanho da fonte, aqui nós temos o tamanho 16. Só que eu não posso dizer que todo o texto a ser inserido nesse slide vai ser inserido com fonte de tamanho 16. Se eu clicar na caixa de texto, que nós temos aqui abaixo da caixa do título, nós vamos inserir textos nesse slide com um tamanho inferior ao que seria inserido se clicássemos na caixa do título. Como nesse slide aqui de uma outra janela que nós temos aqui texto aqui e aqui nessa outra posição. Aqui está indicando fonte 18.
Mas isso não significa que todo o texto a ser inserido nesse slide vai ser inserido com o tamanho 18. Se eu clicar nessa caixa de texto aqui, na parte superior, eu vejo que eu vou inserir texto com o tamanho 54, que é o que a gente tem aqui na caixinha do tamanho da fonte. Já se eu clicar aqui em outra caixa de texto que eu tenho mais aqui abaixo, o tamanho que ele exibe aqui é 32. Então, ao digitar texto ali naquela outra parte do slide, na outra caixa de texto, o tamanho inserido vai ser tamanho 32. Assim como se eu inserir outras caixas de texto, eu posso determinar qual será o tamanho de fonte a ser usado em cada uma das caixas de texto, em cada uma das partes dos slides, do slide. Então, é mais um item incorreto aí dessa questão. Vamos ao item C. Caso se deseje inserir na apresentação em elaboração um novo slide com o mesmo layout do slide mostrado, é suficiente clicar neste botão. Este botão aqui, que aparece nas janelinhas do Word, do Excel, também do PowerPoint, chama-se tabelas e bordas. Nós comentamos aqui agora há pouco que as maneiras de se inserir um novo slide na apresentação é clicando no botão Novo Slide da barra de ferramentas Formatação, é clicando no menu Inserir, a opção Novo Slide, ou usando o atalho Ctrl M, né? Ou ainda clicando em um dos slides no painel de slide e em seguida teclando Enter. Então essas são as maneiras que nós temos de inserir um novo slide. Esse botãozinho que fica aqui ao lado do botão Inserir Tabela, entre os botões Inserir Tabela e Inserir Hiperlink, tanto no Word, Excel e PowerPoint, exibe ou oculta uma barra de ferramentas denominada tabelas e bordas. Então, ao clicar, exibe essa barra de ferramentas na tela. Ao clicar novamente, oculta. E não tem essa tarefa de inserir um novo slide na apresentação. Mais um item errado dessa questão. Itens A, B e C, todos três errados. Vamos ao item D. Modo normal, modo de classificação de slides e modo de anotações são modos de exibição disponíveis no PowerPoint 2003. Bom, alternando aqui para uma outra janela que nós temos aqui na parte inferior esquerda da janela do PowerPoint alguns ícones que se referem também a itens do menu Exibir. Aqui no menu Exibir, nós temos alguns modos em que os slides podem ser exibidos na tela. Entre eles, os três modos que estão sendo lá mostrados no item D de forma correta. O modo normal, que é esse que está sendo exibido no momento. O modo classificação de slides, que vai mostrar em miniaturas, lado a lado, todos os slides da apresentação. Seria esse modo aqui, em miniaturas. Se eu tivesse mais slides na apresentação, lado a lado. Ou ainda, o modo de anotações, que a gente já tinha também mostrado aqui, numa questão anterior, que informava que no modo de anotações você poderia inserir anotações para o conteúdo de um slide, mas que não sairiam na apresentação dos slides essas anotações, que realmente não saem. Esse é o modo anotações. E o modozinho que exibe os slides em tela cheia, que é o modo de apresentação. Então são as opções que nós temos aqui no menu Exibir. Então, entre esses modos, nós temos exatamente os três que foram colocados nessa letra D. Normal, classificação de slides e modo de anotações. Esse é o item correto. E o outro item vai estar errado por quê? Ao se selecionar a palavra apresentação e se clicar no botão de negrito, é aplicada a formatação negrito a essa palavra. Até aí correto. E caso se clique em seguida no botão sublinhado, a formatação negrito será desfeita e a palavra será sublinhada. A formatação negrito não será desfeita, ela continua, será aplicada a essa mesma palavra, apresentação, a formatação também de sublinhado. Então, a palavra vai ficar com os dois formatos e não apenas com o sublinhado. Esse item está errado. Então, a letra D de dado é a opção correta, ok? Então, são algumas questões que a gente tem aí sobre o PowerPoint. Em breve voltamos para resolver aí e comentar mais algumas questões.